cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Pessoal, Leozão de volta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda neste canal. Tem muitas mulheres também aqui no canal. Valeu demais. Rogério, Adriano, muito obrigado. Facebook, Oportunidades Cripto, um grupo bem legal, mais de 7 mil pessoas. Grupo do Baby Doge Brasil, tem mais de 14 mil pessoas. Divulgando lá o meu curso gratuitamente. Bem legal, não é mesmo? Conteúdo sério, responsável, tá lá fixado o post, meu curso, e eu vou deixar aqui embaixo Criptoativos 1.0, mais de 73 videoaulas, material em PDF super legal. Já fiz já o meu jabá, vamos falar aqui sobre alguns ciclos do mercado. Uma coisa que é legal, pessoal, que eu acho que faz todo sentido para quem está pensando em investir tanto no mercado de ações, mercado de bolsa, como no mercado aqui criptográfico, é importante olhar para o futuro, para as projeções, as perspectivas. Tem que ter previsibilidade. Se não tem um horizonte ali previsível, fica difícil de aportar milhões, de trazer o quê? Vir vários investidores, novos investidores institucionais, e o mercado realmente entrar num bull run, ou seja, numa corrida de touros, ok? Uma coisa que é importante, vou trazer aqui uma imagem bem legal, vou abrir algumas páginas, que é umas coisas que me preocupam. Primeiramente, abrir aqui para você ciclo econômico, expansão, pico, que é o boom, contração e recessão. Bom, onde que nós estamos aqui dentro desse ciclo econômico? Isso é importante situarmos para ajudar nas decisões de investimentos. Está no momento de entrar com mais recursos, está no momento agora de analisar, de esperar, de ter, como eu falei, mais previsibilidade. Expansão, note expansão. Estamos no cenário aqui, no ciclo de expansão? Não, o ciclo de expansão ele inicia aqui no final do ciclo de recessão, aqui atividade econômica, produção, serviços e produtos aqui em alta, em expansão, atividade econômica, ou seja, aqui taxa de juros baixa, incentivo, geração de emprego. Aqui é o ciclo bom, é o ciclo que o mercado realmente está em pleno vapor, em produção. E aqui nós temos aqui como se fosse a nossa exaustão no mercado de bolsa ou de distribuição, que é o momento aqui de capacidade plena, que o mercado aqui já está colhendo praticamente todos os frutos aqui, já no topo, no pico. Já não tem muita coisa aqui para expandir, e logo depois de um boom, de uma expansão aqui muito forte, nós temos a contração. E aí, estamos na contração, na recessão. Bom, se você tem uma taxa de juros alta, principalmente para conter a inflação, nós estamos falando de quê? De uma política contracionista. Eu aumento a taxa de juros, eu vou frear o consumo, vou trazer a inflação para o centro da meta. E isso é relevante, isso é política monetária, querendo ou não, é a política que vários países adotam, mesmo que quando utilizada essa política monetária, política de crédito, acaba às vezes endividando mais, a população brasileira. Quando você tem ali taxas de juros bem baixas, redução do depósito compulsório, enfim, algumas ações para fazer o quê? A economia aquecer, e acaba infelizmente em alguns casos impactando aí muitas pessoas. Bom, passamos pela contração, taxa de juros, aí você começa a observar uma taxa de juros mais alta, uma dificuldade de financiamento, do autofinanciamento das empresas se financiarem, um custo alto de produção, aumento da taxa de desemprego, mais demissões. É um ciclo que acaba trazendo o quê? Para uma contração do PIB. O PIB começa o quê? Como nos Estados Unidos. Tem lá os níveis de empregos, de salários, ok, estão aumentando, mas quando você vai ver o PIB, a questão da matéria-prima, da produção, aí você vai vendo que há uma redução, PIB contraído, ok, recessão. 2 trimestres de PIBs, de recursos de PIB, você tem aí uma recessão técnica, ok? É claro que tem outros indicadores de desenvolvimento, outros IDHs, que são importantes também observar. Como eu mencionei em relação aos níveis de desemprego, alto, baixo, isso vai influenciar aqui no contexto, no ciclo
como um todo, ok? Trazendo aqui agora para o nosso mercado, por que eu falei aqui sobre essa recessão? Por que isso aqui é importante? Porque o JP Morgan, um grande banco aqui de investimentos, cravando aqui um prazo para os Estados Unidos entrarem em recessão. Isso é matéria atualizada aqui do dia 10/10, ou seja, um pouco mais do que uma semana. E aqui está falando que num período de 6 a 9 meses, ok? Então vamos lá, justamente porque, como nós sabemos, o Fed vem aumentando as taxas. Isso através do que? Do Comitê de Políticas Monetárias, no caso aí o FONC, que vem divulgando atas. O FONC é como se fosse o nosso cupom aqui, o nosso Comitê de Políticas Monetárias. Vem divulgando aí provavelmente mais 2 aumentos aí da taxa de juros. E quando esses títulos de 10 anos, principalmente títulos de 10 anos, os Treasury Notes, quando eles sobem, são títulos de referência para o mercado. O que acontece? Os investidores tendem a migrar os seus recursos para Tesouro Americano, para outros ativos menos voláteis, ativos mais seguros. Tem um risco soberano, o risco do Tesouro dos Estados Unidos, que é praticamente um risco zero, entendeu? Um risco soberano é considerado... Os Estados Unidos não vai dar calote, entendeu? O Brasil também não vai dar calote, então isso não vai decretar moratória. Então é considerado aí um risco soberano seguro, ok? Bom, se o JP Morgan ele está falando aqui, está comentando nessa reportagem aqui, falando primeiramente que provavelmente teremos aí mais 2 aumentos de taxas de juros americanos de 0,75, isso já é esperado pelo mercado. Então, se o mercado já está precificando isso aí, ok, tudo certo, provavelmente tem que recuar, a inflação ela tem que recuar. Os níveis que a inflação está lá nos Estados Unidos não faz sentido. É o que Jamie aqui, presidente do JP Morgan, está falando aqui, que é o seguinte, que essa recessão ela pode vir em meados do próximo ano, entre 6 e 9 meses. Uma outra coisa aqui interessante, se você pegar aqui o Biden, o que o Biden está falando? Acredita também numa recessão ligeira nos Estados Unidos. Não acho que haverá uma recessão. Se houver, será uma recessão muito ligeira. Ele deu uma minimizada aqui, justamente aqui porque uma fala do Biden acaba impactando todo o mercado, não é mesmo? Mas assim, estamos certos, 2 PIBs, já houveram 2 PIBs, 2 retrações, então praticamente, embora não divulgado, os Estados Unidos já está numa recessão técnica, ok? Bom, aí quando você olha para o Banco Mundial, você vai observar que o presidente do Banco Mundial, o David, ele está falando de um perigo real de uma recessão mundial global. Então, chefes do Banco Mundial e do FMI veem riscos crescentes de recessão global, justamente porque guerras da Ucrânia, China também, crise imobiliária e a questão também da Europa, principalmente a Europa por causa da crise energética e alto endividamento. Então temos aqui algumas informações relevantes para pensar o seguinte: é o melhor momento, né, para a gente trazer isso aqui, fazer um fechamento, ter um bate-papo legal? É o melhor momento para fazer aquele aporte? O Bitcoin é a oportunidade da vida, $19 mil para você chegar e colocar tudo que você tem ali no primeiro aporte? Não, não é, porque o cenário futuro, as perspectivas futuras para o cenário global, essa leitura ela não é positiva. Então tem que ter, o melhor momento é para esperar. Eu fechei as minhas posições, encerrei em janeiro, fevereiro, deixei 70% eu encerrei lá, 30% eu encerrei em abril e não voltei ainda para o mercado cripto, porque eu acredito que o Bitcoin deve recuar mais um pouco e assim os altcoins também. Ok? Então temos que pensar o seguinte: 2023, foco então de curto prazo para investimento não faz sentido. Vai entrar, tá pensando em se posicionar? O foco tem que estar para os próximos 3, 4, 5 anos. E aí sim pode haver uma simetria interessante em relação de risco e retorno. Ou seja, para esse momento mais risco, vai comprar mais barato, melhor que tá comprando lá nos $70 mil, com foco no longo prazo, uma simetria de retorno melhor. Bacana, show de bola. Por risco que você está expondo, você espera, a sua expectativa é que você tenha um retorno muito maior. Tem uma coisa aqui legal que, se você observar, está relacionado entre a psicologia dos investidores, dos traders, em relação aos ciclos dos mercados, mas da parte do ponto de vista da gestão comportamental, da análise comportamental. Então, quando você pega aqui para você analisar, será que nós estamos num período de euforia? Lembra que eu falei lá dos ciclos do mercado, né, do cenário econômico? Bom, quando eu pego para analisar aqui os ciclos, né, da psicologia, das fases dos ciclos, da psicologia comportamental, eu consigo enxergar algumas coisas aqui interessantes.
que são períodos de capitulação, períodos em que eu consigo observar que já alguns institucionais investidores aí de longo prazo, geralmente de longo prazo, investidores que têm Bitcoin já há alguns anos, já estão encerrando. Capitulação significa render-se, significa um termo aí militar que quer dizer rendição, ou seja, já começam a encerrar suas posições mesmo com prejuízos. Por quê? Mercado ainda andando de lado, lateralização, já é um período de tempo, alavancagem financeira, às vezes necessidade de liquidez. O que acontece? Vem uma pequena volatilidade e mercado lateral, como nós sabemos, o mercado pode explodir para cima como para baixo. Pequena volatilidade pode encerrar a posição de quem está operando ali na venda, ou seja, na ponta oposta do mercado, e jogar isso aqui para baixo, o Bitcoin descer aí provavelmente para 16, 14, 12 mil dólares. Então tem que tomar cuidado, não fazer uma entrada 100% agora neste período, porque, como eu comentei, ciclos do mercado, estamos em euforia? Não, euforia estava lá nos 70 mil dólares. Complacência? Não. Negação? Pânico? Já passamos. Estamos aqui num período aqui de quedas acentuadas, como essa queda aqui é acentuada. Daqui deste ponto, vamos colocar, daqui deste ponto até aqui foi quase 50%. Capitalização aqui, pânico do mercado, quase 50%. Entra na capitulação, que é esse momento que o mercado ainda pode cair para depois entrar o quê? Numa consolidação. Aqui até parece mesmo uma consolidação, mercado de lado, uma acumulação. Mas como eu falei, os fatores externos podem contribuir para quê? Uma lateralização aparente, uma falsa aqui, né, estabilidade, para depois o mercado aqui continuar o período para fazer novos fundos, porque é muito difícil você identificar onde que está o fundo. Achar o fundo é muito difícil, entendeu? Então assim, não se preocupe com o fundo. Onde que é o fundo? Onde que está o fundo do Bitcoin? Poxa, é super difícil achar o fundo. Então, você já tem uma referência de uma mínima, tá pensando para longo prazo? É o momento de você começar a olhar para os outros projetos. Vai entrar tudo de uma vez? É aquilo que eu falei sobre o mercado externo. Como está internamente? Internamente aqui no Brasil, outro ponto aqui interessante, trocando essas ideias aqui contigo. Temos a questão das regulações no próximo ano. Então é um ano de muita volatilidade, principalmente em relação às exchanges, ou seja, lavagem de dinheiro. Isso é um ponto que pega demais em relação à proteção do investidor, a regulação para estabelecer alguns mecanismos que vai proteger esse pequeno investidor também, né? Então assim, provavelmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, 2023, na Europa também já tem textos sendo discutidos, aqui no Brasil também. Então isso deve ter muita volatilidade, porque tem muita gente que vê isso com bons olhos, mas tem muita gente também, como é um mercado descentralizado, o mercado não tem ali a presença de um intermediário, seja de um governo, de uma mão ali autoritária, ou mesmo ali para regular alguma coisa, mas como nós estamos acompanhando esse mercado, ele caminha para uma regulação. Então isso vai trazer volatilidade. Então eu vou mostrar aqui a respeito do que eu comentei. Aqui um dado bem interessante aqui de 2014 do Bitcoin, 2014, 2015, 77% de queda. Isso porque eu não peguei daqui de cima, ok? Você tem aqui uma euforia, você tem aqui uma complacência, será que vai cair? Não, isso aqui vai voltar, vai respirar, você vai dar uma respirada para tomar algumas decisões. Negação, não, o mercado vai voltar, isso vai voltar, tá caindo, mas o bull run vai chegar, enfim. E o que acontece? Pânico, essa queda acentuada, capitulação aqui, no finzinho aqui, próximo do fundo, acumulação, consolidação e acumulação. Bem legal. E depois uma reversão aqui e o Bitcoin saindo aqui exatamente em 2014, próximo de 200 dólares, um pouquinho acima de 200 dólares para 1.121 dólares, mais de 500% de alta. Bem legal, não é mesmo? E estamos aqui, se você observar, exatamente agora, num movimento muito parecido. Depois de uma queda acentuada do Bitcoin, você tem ali mais de 70%, você tem exatamente momentos de negação, de pânico e depois um momento de consolidação, de acumulação para uma reversão. Lembra que eu falei da expansão? Sai de uma recessão, começa a entrar numa expansão. Então, uma mudança de ciclo. Então, tem que olhar para o ciclo econômico, tem que olhar para essas fases. Isso aqui realmente não é por acaso que tem esses estudos. O mercado realmente se movimenta
por ciclos. Isso é muito legal, dá uma segurança, sabendo que, tratando-se do ciclo do Bitcoin, das altcoins, nós tivemos várias vezes que o Bitcoin caiu mais de 70% e depois fez uma inversão para novos ciclos aí de alta, beleza? Então é isso, provavelmente poucas pessoas irão assistir esse vídeo, mas se você viu até o final, deixa seu comentário, bem legal. Vou mostrar mais uma coisa aqui rapidinho sobre essa psicologia que eu falei no mercado, né, dos ciclos, das fases do mercado: otimismo, excitação, emoção, euforia, Bitcoin 70 mil, negação, medo. Não quer dizer que vai ter exatamente a fase de ansiedade e negação, podem ser as fases juntas, ou podem ter aqui eventualmente alguma fase que pode saltar de euforia para negação, para medo, enfim, pânico, desânimo, esperança, alívio e otimismo. Então eu tenho que, depois da euforia, posso ter aqui também complacência, porque tem vários aqui autores, cada um coloca isso aqui de uma forma, mas eu considero bastante. Aqui embaixo aqui você tem aqui a capitulação, ok? Antes do mercado aqui fazer essa virada aqui. Essa esperança aqui, ela acontece o seguinte, que é no início do momento aqui de otimismo, voltando, as pessoas começando a comprar, ainda tem alguma descrença, mas aqueles investidores mais profissionais, eles estão começando aqui a comprar, acumular, né, o Bitcoin, mas ainda tem muita gente que ainda não entrou no mercado. Como nós temos visto, vários investidores deixam para comprar aqui na euforia, não é mesmo? Então aqui já existe um otimismo, já está todo mundo comprando, Bitcoin vai para a lua, into the moon, mas essa aqui é a fase, a melhor fase, e é difícil de achar esse fundo aqui, mas já estamos aqui, certamente, mesmo que o Bitcoin vá para 12 mil dólares, já estamos aqui num custo de oportunidade, na minha opinião, num custo de oportunidade bem interessante, considerando uma perspectiva de estabilidade e com foco, claro, aqui no longo prazo. O preço em uma região de melhor relação de risco e retorno, eu acho que para mim é uma posição muito boa, beleza? Não deixe de verificar na descrição desse vídeo o meu curso Criptoativos 1.0, focado no mercado cripto, focado nas decisões estratégicas de investimentos. Um grande abraço, até mais, até breve, tchau, tchau. Valeu!